Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje o assunto não poderia ser outro que não a inflação, afinal de contas o IPCA caiu 0,68%. Eu sabia que ia cair, os indicativos estavam muito claros a esse respeito, mas realmente me surpreendeu positivamente com essa queda fantástica de preço que ocorreu, que vai fazer muito bem, nesse caso, para a economia brasileira. Uma deflação, como se chama isso quando os preços caem, muito seguida, ela é negativa para a economia porque denota recessão. Mas nesse caso, o que aconteceu? A queda de preços ela vem depois de sucessivas altas causadas por fatores circunstanciais, não em função de uma inflação disseminada. Como eu repeti várias vezes aqui no Fora de Curva, foi a questão dos combustíveis, foi a questão dos alimentos, commodities agrícolas globais, além de semicondutores que impulsionaram os preços para cima, não só aqui no Brasil, mas também em praticamente todo o mundo. E esse recuo de 0,68% no IPCA de julho, nós devemos sim agradecer, em primeiro lugar, a presidência da República, que liderou o movimento, aí também agradecer ao Congresso Nacional, que aprovou esse movimento de limitar o ICMS sobre combustíveis para reagir àquela alta do petróleo e derivados que estava ocorrendo, agora está caindo um pouquinho, no mercado internacional, impulsionados por uma política da OPEP de reduzir a oferta de petróleo em relação à demanda e depois, especialmente, pela questão da guerra entre Ucrânia e Rússia, que fez com que o preço do ouro negro subisse demais, especialmente entre fevereiro e junho. Mas agora, nesse ponto, a queda do ICMS impactando diretamente gás e gasolina, além das externalidades positivas no campo da energia elétrica e da telefonia, que especialmente em agosto deve ter redução de preços. E não se esqueça de cobrar da operadora que presta serviço para você a redução do preço que você paga pela linha telefônica, pelo celular, vamos dizer assim, que tem internet, um monte de coisa, porque o custo deles, o custo tributário deles diminuiu e isso tem que ser repassado, pelo menos parcialmente, ao consumidor. Mas aí, gente, eu já mostrei esse gráfico muito bonitinho, que mostra ali em avermelhado a deflação que ocorreu em julho. Vamos tentar entender, além dos combustíveis, o que aconteceu nos preços aqui no Brasil nesse período. Além do item de transportes com queda de 4,51%, e aí se insere gasolina, o etanol, nós tivemos também queda no setor de habitação, especialmente em função da queda do preço da energia elétrica, também beneficiada com essa redução do ICMS aprovada pelo Congresso Nacional, além também de uma pequena retração do gás de cozinha. Houve outros fatores, mas foram menos importantes nesse contexto. Os grupos de consumo de comunicação e educação permaneceram estáveis entre 0,06% de inflação e 0,07%, é praticamente zero, isso aí é praticamente nada. Uma alta moderada ocorreu em saúde e cuidados pessoais, com 0,49%, ainda na dinâmica do aumento dos preços dos planos de saúde, e vestuário, que estava tendo uma inflação bastante elevada, isso eu já expliquei em foras de curva anteriores, diminuição do número de lojas, as pessoas querendo mais roupas para renovar o guarda-roupa depois de tanto tempo preso em casa, pelo fica em casa, e também uma empregabilidade maior, provocaram inflação nesse grupo de consumo, e agora em julho fechou com uma alta de 0,58%, bem abaixo dos meses anteriores, que sempre superou a 1%. Então, a inflação das roupas e dos calçados está se arrefecendo, um fenômeno que está se aproximando do seu final. As despesas pessoais, que é um verdadeiro saco de gatos, mas normalmente estão associados a compras de maior valor com financiamento via crediário ou via cartão de crédito, elas tiveram uma alta inflacionária de 1,13%. Essa alta certamente está relacionada à questão da Selic, que vem sim elevando o custo financeiro dos brasileiros. Mas agora, onde é que está o vilão da inflação? Eu não chamaria assim. Bom, gente, o ramo de alimentação
registrou uma alta média de preços de 1,3%. Aí vamos dar uma olhada mais meticulosa nesse grupo de consumo para ver onde é que foi pressionado a inflação do setor de alimentos aqui no Brasil. Vamos lá, então? Quem foi o criminoso, ou melhor, a criminosa da inflação de julho no campo alimentício? A senhorita ou senhora, conforme o caso, melancia, com uma alta de 31,26%. E por que eu estou culpando a melancia? Porque essa fruta muito antipática, ela tem uma certa frescura e não gosta de florescer, não gosta de amadurecer no verão, ela espera temperaturas mais quentes. Culpa dela que não tem versatilidade, concordam comigo? Lógico que é uma piada, gente, mas é uma piada que explica também o que está acontecendo com a inflação dos alimentos. A melancia, ela tem pouca participação na mesa do consumo brasileiro. É uma fruta sazonal, ela é substituída. Esse momento de inverno, especialmente no sul, sudeste, a produção vai ser muito menor. Evidentemente, pode-se conseguir consumir esses frutos com a produção nordestina, a produção do norte, do centro-oeste, mas imagina quanto sai caro, especialmente com diesel elevado, pagar o frete de uma melancia que vem lá de Goiás aqui para o Rio Grande do Sul, ou mesmo para São Paulo. Então, as condições conjunturais em conjunto com a questão climática vai determinar, sim, a alta do preço desse produto no mercado. E a imprensa, certamente, para arrumar alguma coisa para falar mal, vai dizer que o segundo maior vilão da inflação de julho vai ser o leite longa-vida, que subiu 25,46% no mês passado. E aí, gente, para parar com essa palhaçada de culpar o produtor de leite pelo fato do seu produto estar extremamente inflacionado nesse período do ano, vamos conversar com quem entende. Vamos procurar gente que realmente vive o setor e sabe o que está acontecendo para nos dar uma explicação. E eu não estou falando de mim, do Eduardo Starosta. Eu vou apresentar aqui do meu lado em fotografia, porque ele não pode estar presente ao vivo aqui no Fora de Curva de hoje, o Dr. Clóvis Marcelo Roesler. Ele é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador do Sul e São Pedro da Serra, aqui no Rio Grande do Sul. Por falar nisso, para quem gosta de turismo, vale a pena conhecer Salvador do Sul. Tive a honra de estar naquela cidade para fazer uma palestra, convidado pelo Clóvis, e a cidade, ela é fantástica. Ela não é um ponto turístico muito conhecido no Brasil, e muito menos aqui no Rio Grande do Sul, mas é um dos lugares mais acolhedores e bonitos que eu já vi na minha vida. A cidade fica ainda no Vale do Taquari, aos pés da Serra Gaúcha. Lugar fantástico, vale a pena conhecer. Mas vamos deixar o turismo para depois, bem que eu estou com muita vontade de voltar lá para Salvador do Sul, mas vamos falar da aula que o Clóvis Marcelo me deu hoje a respeito do que está acontecendo com o setor de laticínios aqui no Brasil. Em primeiro lugar, lá em 2021, no ano passado, em relação a 2020, os produtos lácteos registraram queda, uma queda muito forte, segundo eles, e o preço se estabilizou em 2021, mas com uma defasagem para o produtor. E o que nós observamos após 2021, 2022? Um aumento fantástico dos custos de produção. A vaquinha, ela não produz leite por amor à profissão. E com a alta dos preços das commodities agrícolas, como soja, como milho e outras, e também com uma falta de qualidade e quantidade de pastos, com a estiagem aqui no sul, excesso de chuvas no sudeste, o que aconteceu? A produção de leite diminuiu. Junto com isso, os preços internacionais aumentaram bastante, mas o que é importante, gente, nessa declaração do Clóvis Marcelo, é que o produtor aqui ficou com as margens negativas, tinha prejuízo para produzir o leite. E quando ocorre uma situação dessas, é natural que se diminua a produção por falta de viabilidade. E aí, o que aconteceu em termos práticos? No primeiro trimestre agora de 2022, dado do IBGE, a produção nacional de leite industrializado, que envolve praticamente toda a produção de leite primário, registrou uma queda de 10,3% em relação
ao mesmo trimestre de 2021. Lá no ano passado se produziu quase 6,6 bilhões de litros de leite industrializado aqui no Brasil, caindo agora em janeiro, fevereiro e março de 2022 para algo em torno de 5,9 bilhões de litros. E tem mais, gente, eu estou falando do primeiro trimestre. Vocês podem ver pelo gráfico também que sempre, mas sempre no segundo trimestre do ano, a produção cai, porque as principais bacias leiteiras do país, elas padecem com o inverno, com a diminuição das temperaturas, o que reduz a produção de leite das nossas vaquinhas. Olha ali o primeiro trimestre para o segundo de 2020, uma queda bastante acentuada. A mesma coisa acontece no primeiro para o segundo trimestre de 2021 e, evidentemente, isso aí vai se repetir agora no primeiro para o segundo trimestre de 2022, afetando, claro, os preços sazonalmente até julho. O que vai acontecer depois disso e que está acontecendo, segundo o Clóvis Marcelo? Mas vamos deixar mais claro ainda as razões dessa queda da produção de leite no primeiro trimestre de 2022 frente a 2021. Simplesmente viabilidade econômico-financeira. O leite deu prejuízo para vários produtores. E quando se tem prejuízo pela alta dos custos dos insumos, o que vai acontecer? Naturalmente, a oferta vai diminuir, porque vai se produzir menos, e os preços no varejo vão lá para cima. É óbvio, ululante. E no segundo trimestre, sempre a produção de leite cai no Brasil. Vai se recuperar a partir do terceiro trimestre. Agora, em agosto, esse processo de recuperação já está acontecendo e vocês podem verificar nos supermercados. O preço médio do leite longa-vida caiu do patamar de R$ 7,00 e deve estar em torno de 5 a 6 nesse momento e tende a baixar nos próximos meses. Então nós temos dois fatores muito claros que determinaram essa questão, essa carestia do leite, dos produtos derivados do leite aqui no Brasil. Primeiro, a elevação global das commodities agrícolas, que são a ração para esse gado. E, em segundo lugar, a instabilidade climática aqui no Brasil no primeiro trimestre do ano, gerando uma estrutura de custos proibitiva, especialmente para os menores produtores, que são importantes, sim, para definir a oferta global de leite em todo o Brasil. E, em segundo lugar, mais centrado isso agora no segundo trimestre do ano, é a queda sazonal da produção, como eu mostrei para vocês. Que, gente, não tem vilão nessa história. O produtor de leite, o distribuidor desse leite para a indústria de laticínios e o próprio varejo apenas são vítimas de circunstâncias conjunturais brasileiras e globais, além de a questão climática, só isso. Então, muito provavelmente, por uma questão de ideologia política dos principais veículos de imprensa do Brasil, nós vamos assistir hoje, nos próximos dias, algumas declarações a respeito do vilão inflacionário nos laticínios. Mas aqui fica provado com essa explicação fundamental do Clóvis Marcelo Häusler de que isso não tem procedência. Aconteceu esses fatos em função, repito, questões conjunturais de oferta de insumos para produzir leite, comida para as vaquinhas, além dos aspectos climáticos e sazonais aqui do Brasil. O que vai acontecer a partir de agosto? Provavelmente o preço do leite, do queijo, do requeijão, da manteiga vai começar a cair. Esperamos que isso aconteça, eu acredito que isso vai acontecer sim, porque os indicativos, segundo o Clóvis Marcelo, são esses, e eu acredito nele, tenho plena fé no que ele me fala. Então, quem gosta de um laticínio na sua mesa, pode começar a olhar nos supermercados, agora em agosto, especialmente em setembro, que os preços vão estar mais agradáveis. Aí, para improvisar um pouquinho, para encerrar o Fora de Curva, eu gostaria de brindar com vocês com um copo de iogurte, só que eu não tenho ele agora, eu vou comprar amanhã no supermercado já, a queda dos preços dos laticínios a partir desse mês de agosto. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se não gostaram do que eu falei, em respeito ao meu amigo aqui, Clóvis Marcelo Häusler,
Vamos deixar o like, vamos se inscrever aqui no canal e especialmente compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. E assim eu agradeço mais uma vez a atenção de cada um de vocês. Um forte abraço em cada um. Até breve. Tchau.